macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez com o Matuca pra gente falar de muita macumba. Hoje a gente vai trazer um tema um pouco diferente do que a gente está habituado a trazer, que a gente vai falar sobre o altar na Umbanda. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, porque a gente está trazendo esses conteúdos porque a gente acha extremamente importante para as pessoas que estão na religião e até para as pessoas que não conhecem e ter essa primeira vivência. Mas bom, já vou puxar aqui a primeira pergunta, já para o Matuca responder para a gente logo de cara. Para que serve o altar dentro da Umbanda, Matuca? E aí, Vi, tudo bem? O altar, ele tem uma importância muito grande dentro do terreiro. Só que antes de falar a importância dele, eu gosto sempre de falar por que ele existe, de onde ele veio, né? Então, quando a gente pega historicamente, o altar dentro da Umbanda, ele vem de uma cultura católica, né? Por quê? Novamente, o cruzo que a gente faz dentro da nossa religião, o cruzo que o povo banto faz de absorver culturas dentro dos seus rituais. Então, quando a gente olha para o altar, aquela figura de altar, ela vem do catolicismo. O catolicismo tem altar com a imagem de Jesus, as santas, as velas, enfim. Então, a partir do momento que o catolicismo começa a adentrar dentro da Umbanda com as suas pessoas, com seus praticantes, eles trazem também a questão do altar. Na tenda do Zélio Fernandes de Moraes, quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas traz a Umbanda, né, nesse rito fundador, a gente tem a questão de que no altar, na tenda Nossa Senhora da Piedade, já tem o altar. E o altar, ele não tem Jesus no alto, mas sim Nossa Senhora. Maria, Mãe de Jesus. Por isso que tem a Nossa Senhora da Piedade. A figura principal do altar não é Jesus, e sim Nossa Senhora. E nos grandes terreiros, esmagadoramente, a grande maioria dos terreiros tem a imagem de Jesus no altar, né? Justamente isso mostrando que a nossa sociedade é uma sociedade cristã. Então, o altar na Umbanda surge a partir do catolicismo, que vem pelo cruzo e pela absorção da cultura cristã do povo bando. Dito isso, a gente entende para que o altar existe dentro do terreiro, né? Já sabemos que é por causa do cruzo, sabemos que é absorção de cultura, mas existe algo muito importante. Ali existe a sustentação energética do terreiro, né? Independente da imagem que tenha no altar, pode ser Oxalá, pode ser Jesus, né? Pode ser Maria, enfim, vai depender do dirigente espiritual e dos guias que regem aquela casa. No altar, ele tem, por exemplo, todo altar vai ter uma vela. E aquela vela é a vela que sustenta a energia da fé dentro daquele terreiro, né? Vou falar pela nossa tenda. Sim. Quando eu firmo a vela, eu peço a bênção e a autorização da energia que cerca a Umbanda, a energia que rege a Umbanda, para que os nossos trabalhos ocorram tudo bem, todos os filhos sejam abençoados, protegidos, iluminados para os trabalhos. Então, a partir daquele momento, a energia se conecta com aquilo que rege a Umbanda e ilumina e se propaga para todos aqueles que estão no ambiente, para todos aqueles que estão nos trabalhos. Então, o altar, ele é o momento e é o instrumento energético para a sustentação dos trabalhos, né? E dentro do altar, e no altar, nós podemos ter exemplo, uma quartinha de água para os médios poderem beber, caso eles não estejam bem durante a gira, porque aquela água, ela fica ali o tempo todo sendo consagrada, né? A gente, às vezes, alguns terreiros tem um sino, que é um sino de Oxalá, que ele fica ali também consagrando. Então, todos os elementos que estiverem no altar estarão consagrados. E vão ficar sendo consagrados enquanto estiverem lá. Então, o altar, ele serve para sustentar a fé e os trabalhos religiosos, né? E também no altar, na constituição do altar, independente do tamanho, se é piramidal, se ele é a parede inteira, independente da forma que ele tenha, faz parte da criação do altar uma pedra chamada otá. O otá,
ele é uma pedra sagrada, ele representa o nome Otá, significa pedra, e aí essa pedra será referente à energia do orixá que sustenta a casa, que sustenta os trabalhos da casa. Exemplo, na nossa casa, o patrono da nossa casa é Xangô. Então nós temos um Otá, é uma pedra de montanha, são duas pedras, né, que nós temos, são duas pedras de montanha, que você vai até o local da natureza onde esse orixá rege, né, montanha, Xangô, montanhas, pedreiras, Inhaçã pedreiras também, ou você vai Oxum nos rios, Iemanjá no mar, enfim, né. Você encontra esse Otá, e esse Otá, ele te chama, ele vai atrair você, dirigente da casa, ele vai te atrair, você vai localizar essa pedra e você vai consagrar. Tem todo um trabalho ritualístico para consagrar o Otá, para que ele possa ser utilizado como sustentação. Então, todo o altar será constituído com com o direcionamento do guia-chefe da casa e do médium responsável pelos trabalhos também. Né? E ali o Otá, ele é a sustentação da casa. Né? O altar, ele sustenta a energia dos trabalhos e a conexão com a energia da fé, dentro da Umbanda, Oxalá. Na nossa casa, a gente traz Oxalá, né? A nossa casa cultua Oxalá. A gente não acende a vela para Jesus, porque nós não somos uma Umbanda cristã, né? Somos uma Umbanda que vem trazendo uma cultura do orixá, então nós acendemos a vela e pedimos a proteção e a bênção para os trabalhos de Oxalá. E embaixo nós temos o Otá, onde nós fortalecemos os trabalhos através da força de Xangô, através desse Otá. Né? O legal é que, assim, também, por exemplo, o Otá de Xangô, a pedra de Xangô, chama-se Edum-Ará, que é uma pedra que, quando cai o raio na areia, que tiver bastante cristais, ele forma uma pedra, ela é uma pedra longa, né, geralmente escura, e essa, dizem as lendas, que essa é a pedra do fogo de Xangô, né? Então, é muito difícil você achar uma pedra, você tem que realmente pedir autorização para Xangô e ir atrás dessa pedra para que você tenha a permissão de encontrá-la. Mas... imagino que deve ser um tormento para encontrar essa pedra na natureza, né? Ter que ficar esperando lá o raio cair e que apareça a pedra. Sai correndo atrás dele. Você vai atrás, cai o raio, você já vai atrás. Alguém vai achar. Né? Brincadeiras à parte, o altar, ele, resumidamente e basicamente, ele serve para conectar, né, os instrumentos de trabalho, a fé, os orixás, enfim. E embaixo sempre tem um altar consagrado para o orixá patrono da casa, energia que rege. E aí tem altar que vai ter Oxalá, Jesus, enfim. Na nossa casa nós temos Jesus no altar, por uma questão do nosso mentor da casa, do Nicolau, que ele pede para que tenhamos, mas estamos à procura de uma imagem de Oxalá para deixarmos ao lado também, para que todos se sintam bem, né? Querendo ou não, por mais que a gente pense por mais que a nossa Umbanda, nossas crenças, né, o que a gente prega não seja cristã, não muda o fato da importância de Jesus dentro da Umbanda. Né? A gente também não pode ser ferro e fogo, pelo menos eu acho que não. Não podemos ser a ferro e fogo porque, por mais que a gente não tenha a nossa base religiosa dentro da Umbanda não seja o cristianismo, a Bíblia, enfim, existe uma representação muito grande da imagem de Jesus ainda dentro da sociedade e dentro da Umbanda. Né? Então, querendo ou não, as pessoas que não são bandistas, que adentram ao terreiro, quando identificam a imagem de Jesus, elas se confortam, né? Quantas vezes uma pessoa que às vezes tem esse receio, entra no terreiro, vê Jesus, ele se acalma. A gente precisaria tentar fazer as pessoas ficarem calmas? Não. As pessoas, quando entram na Umbanda, elas já deveriam saber onde ela está entrando. Porém, sabemos que não é assim. Então, eu não vejo problema em manter Jesus no meu altar, desde que eu tenha Oxalá também. Faz sentido. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, você falou um pouco da composição, né? Que às vezes alguns são piramidais, outros, né, têm uma composição diferente. Essa composição, ela interfere de alguma forma a energia que é trabalhada ali? Por exemplo, no nosso altar,
A gente tem a imagem de Jesus acima, Xangô e o Otá ali nos pés de Xangô, certo? Se Xangô tivesse alguma posição diferente, isso alteraria na energia que tem no nosso altar? É porque Xangô, ele deve, né, pelo menos na Umbanda, grande parte dos terreiros, o Otá, ele deve ficar embaixo, sustentando a energia, embaixo do altar. Sim. Né? Então, o Otá estará lá embaixo do altar, sustentando a energia. É uma regra? Não. Mas se você pensar numa questão estrutural, né, de pensamento também, ele está abaixo significa que é aquele que sustenta toda a energia conduzida pelo altar. E na questão de se influencia, né, ser piramidal ou ser reto, né, ou enfim, a forma que for, se você olhar na questão somente de energia, não fará diferença. Mas se você estuda uma geometria sagrada, aonde os símbolos eles conduzem energias, faz diferença. Uma energia piramidal, ela vai trabalhar uma energia diferente de um altar que seja horizontal. Né? Uhum. Então, no nosso terreiro, é um altar horizontal. Né? Significa que quando a gente criou o altar, quando o Nicolau pediu para que nós montássemos esse altar, primeiro que a ordem dele é clara, né? Não quero um altar grande nem poluído, quero todas as sustentações dos orixás em contato com o solo. E então todos os orixás estão assentados no solo. Nós temos muitas pedras sagradas, né? De rio, então, nem se fala. E aí uma energia horizontal na cultura que nós trabalhamos, a energia horizontal, a linha reta, ela representa muito a fé e a lei. Então é uma estrutura onde traz toda uma energia purificadora da fé, uma energia cristalizadora de Oxalá, na cultura, no segmento que nós temos, né? Com base no mestre Rubens Saraceni. E aí não cabe aqui críticas a nenhuma outra vertente, nem concordo que tenhamos críticas perante aquilo que nós acreditamos, porque funciona. Né? Nem pior nem melhor, né? É só diferente de uma outra forma. É o que nos serve. Né? Sim. E Ogum, porque é a ordem, né? Então, a gente tem essa questão. Por isso que é horizontal. E aí pode ter várias formas. Se você pensar numa questão de uma geometria sagrada, e também, novamente, não adianta falar que não existe uma geometria sagrada, porque a geometria sagrada ela é muito antes do que a gente imagina. Ela não vem na Umbanda com o mestre Rubens Saraceni, ela já existe há milhares de anos. O problema é que na nossa religião as pessoas têm o costume de criticar e não de buscar conhecimento. Então, sim, faz diferença se você olhar para uma geometria sagrada. Agora, se é uma casa que não tem esta cultura, não vai fazer diferença. Né? Entendi. Então, vai muito da leitura que a casa faz para os trabalhos. Por exemplo, se nós fôssemos no candomblé, eles não têm altar, porque não é uma cultura africana ter altar. Eles têm o assentamento no meio do terreiro e é onde o xirê acontece em torno do assentamento da casa. Né? Então, o altar, ele não é uma cultura negra. O altar não vem da cultura negra, cristã. Também não vem dos índios. Né? Então, a Umbanda é isso, né? O cruzo de várias culturas. Então, o altar, ele não é negro, ele não é indígena, né? Ele não é nativo. O altar, ele é católico e para nós, sim, faz diferença. Uma coisa que eu ia perguntar, eu sei que a gente vai ter um episódio só para falar de catimbó, mas quero puxar aqui porque hoje eu ouvi muita coisa sobre. E queria saber se no catimbó, então, não tem altar também. Tem. O catimbó traz muita questão católica. Tem muitos santos no culto do catimbó, né? E aí a Deia vai falar sobre isso. Esperamos que a Deia consiga estar conosco para poder falar sobre isso. Mas sim, né? Tem até trezena de Santo Antônio, tem tudo isso dentro do catimbó. Tem uma cultura muito católica. Interessante, bom saber.
É que, na verdade, eu lembro que disso que você falou, né? Que ela falava do Santos, mas ela não falou do altar em si. E aí, agora, como a gente tava falando do altar, me veio te perguntar. Mas é isso, minha dúvida. Tem mais algum ponto referente ao altar que você acha legal a gente desenvolver? Não, sobre o altar, Vi, eu acho que não, mas a gente tem na Umbanda, quando a gente fala do altar, Aham. naturalmente lembrar da tronqueira, né? Ah, sim. E aí, a tronqueira, ela é aonde se assenta a energia dos guardiões do terreiro. Uhum. É ali que nós estamos assentando as energias, né? Aquelas energias onde vão absorver tudo que é de ruim e transformar em coisas boas, né? Ali é onde está Exu e Pombagira assentado. Sim. Tem a energia. Então, na nossa casa tem um assentamento dos guardiões da casa, e ali são assentados com vários instrumentos, vários elementos, né, do Exu Guardião e da Pombagira Guardiã, que estão dentro do nosso contexto. E toda vez o altar ele fica oposto, né, à tronqueira, porque é onde um traz e purifica, irradia, o outro absorve e transforma energias negativas em energias positivas, e ficam trabalhando e sustentando o trabalho de uma forma energética para que não tenhamos dificuldades, não tenhamos problemas, né? Enfim. Mas e a tronqueira, ela também existe um ritual para que você possa assentar a energia de Exu e de Pombagira dentro do altar, perdão, dentro da tronqueira. O nome tronqueira vem realmente de tronco. Geralmente, algumas pessoas falam que é onde se a gente traz um paralelo, uma observação de que uma metáfora, né, na verdade, que é onde você amarra o cavalo, né, para ele ficar preso ali, onde amarra. Tronqueira vem disso, né, do tronco. Entendi. Né, mas não tem nada de amarrar ninguém, é só uma metáfora de falar mesmo, ali é onde ficam amarradas as energias, onde elas se prendem e para que elas não atrapalhem o trabalho espiritual, né? Então ali Entendi. é onde Exu e Pombagira estão sentados, trabalhando em tudo aquilo que pode ou atenta contra os trabalhos espirituais. Uhum. Quando a gente fala de um, a gente fala de outro. E aí é bem específico, porque vai variar de acordo com o Exu. Por exemplo, se eu assentar Exu Caveira, as ferramentas e elementos que estarão lá dentro serão diferentes se eu assentar o Exu Meia-Noite ou se eu assentar o seu Tranca-Ruas. Se eu assentar a Maria Padilha, a Mulambo ou a Figueira. Né? Então muda. Então não. Sim. E também não existe uma receita, tá? Quem deve definir o que vai ser feito é o guia. Então o Exu enterra, fala o que ele quer, depois que tiver as coisas que ele precisa, ele vem e enterra de novo, faz os trabalhos para consagrar, assim como a pombagira. É diferente do altar, né? O altar nós mesmos fazemos com as orientações do guia mesmo, mas nós vamos ali e construímos da forma o altar. E a tronqueira não. A tronqueira, o Exu e a pombagira vêm falar como eles querem, eles vêm e eles fazem, né? Eles consagram todos os elementos para colocar lá dentro. Entendi. Uma dúvida sobre tronqueira. Eu falo, como eu disse já em alguns outros episódios, eu faço parte de alguns grupos de Umbanda e de religiões que tem candomblé também, tem quimbanda, tem gente de tudo que é macumba, né? E o pessoal geralmente tem uma certa polêmica com tronqueira, né? Dentro do terreiro. Tem lugar que não tem tronqueira dentro do terreiro, porque, enfim, fala que não é legal, que a energia não é boa. E o que você acha disso? Tipo, tem algum fundamento isso, de alguma forma? Vai depender da cultura, né, do dirigente da casa, né? Porque quando você pensa que a tronqueira não pode ficar dentro, você está falando que a energia de Exu e Pombagira não é boa. Por isso que ela não pode estar no mesmo ambiente do altar, por exemplo. Só que eu penso que eles trabalham em conjunto, né? E eu, por exemplo, a maioria e grande parte dos espaços hoje em dia que se locam para terreiros são sobrelojas. Então você não tem o fora, né? Então ele tem que estar dentro. Não tem a outra opção. Então varia muito de crença, mas eu não vejo problema. A gente está no terreiro há 5 anos com a tronqueira dentro e muito energia maravilhosa. ajuda bastante. Oi?
A energia é maravilhosa. Então, e aí quando você tem um filho, por exemplo, que não chega bem, você deixa ele na frente da tronqueira para que ele possa ter essa energia modificada, né? Tirar o que é ruim e devolver bom, que é o que Exu e Pombagira fazem. Não vejo problema de estar no mesmo ambiente, né? Porque, mas vai de cultura. Tem terreiro que para incorporar a esquerda, eles cobrem o altar porque Exu não pode ouvir o altar. Então, não é certo e errado, é uma questão de crença, né? Eu não vejo problema. Eu não tenho problema com a esquerda, né? Muito pelo contrário, eu tenho um contato gigantesco com a esquerda e tá tudo certo para mim, não vejo problema. Mas, enquanto olharmos Exu e Pombagira como aqueles que devem estar às sombras, escondidos, que ninguém pode ver, que o altar não pode, que eles não podem ver o altar, como se a cruz fosse, né, um exorcismo para eles. A gente tem muito chão para queimar, porque a cultura de Yorubá, Exu não é metade do que a Umbanda fala, né? Não se esconde Exu, Exu é o primeiro, né? Antes de nas lendas, Oxalá vem pro Orum, vem do Orum pro Aie, na verdade. E quando chega no Aie, ele não consegue fazer a criação porque ele não ferindo o Exu. Mesmo ele sendo o primeiro a ser criado, o Exu já existia antes de Oxalá. Então, vamos pensar assim, antes da tronqueira, antes do altar existir, a tronqueira já estava. Né? Se a gente colocar aqui Oxalá é o altar e Exu é a tronqueira, então por que eu vou esconder aquilo que é primeiro? Então a gente precisa rever a forma de entender a função, né? Ah, mas aí vai descarregar dentro do terreiro? Ué, mas a gira acontece aonde? Não acontece lá de fora. Sim, faz sentido, total. Eu vi até gente falando que isso era meio que herdado de alguns lugares que tinham resquícios de quimbanda. Isso tem a ver ou não? Ah, depende muito, né? Por exemplo, eu vim de uma umbanda onde a esquerda ficava do lado de fora do terreiro, né? Mas também não tinha espaço para ter dentro. Sim. Então, assim, tem terreiros que tem possibilidade de ter fora, legal, coloque fora, né? Se não tem outra opção. E aí, se não tem, não vou ter, eu tenho que ter. Então, é dispensar. A gente deixa a tronqueira, não deixa a tronqueira, o que faz? Né? Então, assim, eu prefiro uma tronqueira dentro do que não ter tronqueira. Total. Mas é cultural, é cultura, assim. Tem pessoas que não gostam de acender firmeza de Exu dentro de casa. E eu não tenho espaço fora da minha casa, exemplo. E aí eu não acendo? Não, eu acendo. Né? Então, eu não vejo problema. Eu trabalho muito bem com a energia de Exu e de Pombagira. E, novamente, dentro da Umbanda. Não tenho fundamentos iorubás para justificar ou para argumentar referente ao orixá Exu dentro do candomblé. Né? E tem pessoas também que não acreditam que dentro da Umbanda Exu é orixá. Então, assim, existem várias vertentes da Umbanda e teremos várias verdades. Aquilo que a gente já falou, né? E até aquela frase que você utilizou. As religiões são faces da mesma verdade. Então, quando as pessoas aprenderem a respeitar o que o outro faz e entender, você vai entender por que a minha tronqueira é dentro e eu vou entender porque a sua é fora e tá tudo bem. Sim. Porque o seu pensamento é diferente do meu, mas não muda o fato da gente buscar o mesmo ideal, que é ajudar o próximo. Então, não vejo problema. Acho que é isso. Você tem mais algum ponto sobre altar que você acha interessante a gente trazer, discutir? Eu acho que não. O altar ele não é muito complexo, né? Para quem não vai firmá-lo, não tem complexidade quando você entender, porque você tem que entender que ele está ali para sustentar uma energia e ele vai ser composto de acordo com o que o dirigente espiritual da casa, tanto o guia espiritual regente, determinam. E que tem um assentamento de orixá, que é o otá que sustenta essa energia, e que a esquerda está lá para sustentar os trabalhos, para que as coisas ruins venham e seja devolvido com amor, com respeito, com dignidade.
para quem não tem que firmá-lo, para quem não tem que, para quem não é sacerdote, é isso. Para quem é sacerdote, Aí a conversa é mais embaixo, né? o aprofundamento é muito maior. A gente tem um trabalho diferente para consagrar as coisas, para consagrar porque que o altar tem pedra, por que o altar não tem pedra, né? Então e aí já é uma questão mais. Você acha interessante a gente falar sobre bater cabeça relacionado ao altar, ou você acha que é melhor a gente deixar para um outro episódio? Eu acho que dá para falar, não é muito complexo também. Quando a gente vai ao altar e bate cabeça, você está naquele momento entregando a sua coroa para os trabalhos espirituais, para a energia daquela casa e alinhando seus chakras. Quando você deita de frente para o altar e bate cabeça, ali você começa a se orientar, né? Você pega o seu ori, que é a energia do ori, e você conecta ela em direção àquilo que está firmado dentro da casa. Então eu estou ali pedindo autorização e entregando aquilo que é mais importante que você tem, que é o seu ori. Não entregando de qualquer jeito, mas colocando ele para que aquela energia abençoe o seu ori, abençoe os seus trabalhos mediúnicos. Ali você está mostrando respeito tanto aos guias que regem a casa, quanto aos dirigentes espirituais que firmaram aquele congá, aquele altar, o otá, para que você possa se desenvolver mediunicamente, para que você possa receber as bênçãos do alto. E ali seus chakras começam energeticamente já a serem realinhados. Bater cabeça. Muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso esse episódio, né? A gente já destrinchou bastante o tema, acho que deu para ficar bem claro. Pra gente que não é dirigente de terreiro, né? Que, como você disse, para vocês é muito mais complexo. Mais uma vez, eu falo pro pessoal não esquecer de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo que conseguir, porque é extremamente importante esses temas e eu acho que é bem esclarecedor. Matheus, muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Só tenho a agradecer, porque esse projeto está sendo incrível, a gente está ganhando mais visibilidade cada dia, e estou vendo mais pessoas comentando, mais pessoas indo atrás, pessoas que me procuraram para falar, poxa, quero aprender mais sobre Umbanda. Eu falei, cara, nosso podcast aí, escuta aí, sabe? E eu estou bem feliz com esse projeto. É isso. Você tem alguma coisa para falar para os nossos ouvintes? Eu tenho só a agradecer mais uma vez, eu sempre gosto de agradecer as pessoas que param para nos ouvir. E é importante, quando a gente começa a falar de Umbanda, o primeiro que tenha e exista um respeito entre as pessoas, né? Quando a gente fala de vários procedimentos, várias questões, obviamente cada um vai ter uma visão, né? Porque a Umbanda ela não tem um livro sagrado que regra, existe aquilo que você faz e que dá certo, né? Obviamente, eu estou falando aqui que a Umbanda vai começar a cultuar os deuses nórdicos, não vai ter Thor no terreiro, não vai ter Odin, não é isso que eu estou falando, né? Sim. Mas quando a gente olha para a Umbanda, o que falta hoje em dia é o respeito ao próximo, porque se a Umbanda, se nós mesmos não nos respeitamos, quem dirá as pessoas que não são da Umbanda, né? Verdade. A Umbanda é o que eu sempre falo, a Umbanda não precisa de ninguém para destruir ela, porque ela se destrói por dentro. Então as pessoas precisam ter mais respeito para que a gente possa se tornar visivelmente grande, porque a Umbanda já é grande, mas as pessoas não se unem. E aí, se você pode ir em qualquer terreiro, pega hoje você vai numa gira, mesmo com a pandemia vai estar cheio o terreiro. Não existe terreiro vazio, né? Então, como que a gente pode ser menos de 2% do Ibope? Né? Onde estão esses macumbeiros? Então assim, mas as pessoas não se respeitam, e aí elas não respeitam o outro, porque o outro tem uma verdade diferente, e às vezes elas não se assumem porque elas não conhecem, e a nossa intenção aqui é trazer conhecimento e esclarecimento além de teologias, de histórias, é trazer conhecimentos do dia a dia e da vida que seja um pouco mais facilitado, né? Que seja mais de fácil entendimento, né? E quando a gente olha para esse olhar, quando a gente vem aqui e fala que não existe essa uma ou outra verdade absoluta,
é para que a gente quer que as pessoas entendam que não existe uma verdade absoluta. E se existisse uma verdade absoluta, existiria uma religião, ou na verdade nem existiriam religiões. Né? Então, a pluralidade da Umbanda, que é o que define ela. Né? Total. Então, se é um recado que eu tenho que deixar, eu respeito aqueles que vieram antes, aqueles que estão e aqueles que virão. Porque se a gente não respeitar quem veio antes, não respeitar quem vem agora, não vai ver o depois. Então a gente tem que se respeitar e saber que uma verdade dentro do meu terreiro pode ser uma inverdade para você, mas não quer dizer que está errado, quer dizer que você tem outra crença e nada mais. É igual. De novo, outras faces da mesma verdade, né? Exatamente, é isso. Meu recado é respeito. É isso. Show. Muito obrigada, então. Tchau para todos os ouvintes. Muito obrigado por ouvirem até agora. Beijo.